Sol. Sempre foi seu parceiro de jornada. Agora, ele também pode ser o motor da sua economia. Na RT Energy, somos especialistas em energia solar para o agronegócio. Do pequeno ao grande produtor, temos soluções que reduzem custos e geram lucro. Com financiamento facilitado e retorno rápido, sua usina solar se paga. E o melhor, além de economizar, você pode vender o excedente de energia e gerar renda extra. Tudo isso com selos como Produtor de Energia Renovável, Selo Verde Rural Sustentável e até créditos de carbono, valorizando ainda mais sua produção. Energia limpa, economia real e reconhecimento no mercado. Fale com a gente e transforme o seu campo numa referência em sustentabilidade. RT Energy. Energia que move o campo. Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Continuamos aqui com a nossa programação desse 2 de maio. 2 de maio depois de um feriadão, né? A gente andando aqui em Campinas, tá um trânsito muito tranquilo. O pessoal aproveitou para emendar o feriadão, mas a gente está aqui firme e forte trazendo as notícias para vocês, entendendo aí as questões climáticas para esse início de mês e para os próximos dias. Afinal de contas, temos aí uma safra correndo, né? Uma safra de meio de ano, seja o milho segunda safra, milho safrinha. Temos ali a safra de cana acontecendo, safra de café também, logo mais tem a colheita, a gente precisa acompanhar. Café está mexendo muito, né? Os preços. Temos também uma safra, a gente comentou, né? Safra de cacau, está começando oficialmente também. Enfim, com feriado, sem feriado, com todo mundo emendando, a gente tem que trazer as informações. Lembrando, pessoal, né, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, isso ajuda o canal a crescer, você recebe as notificações. Lembrando também que estamos participando daquela votação dos mais admirados do agronegócio. A gente foi lá para o segundo turno, você tem até o dia 13 de maio para votar. E o Notícias Agrícolas está concorrendo, né, nas seguintes categorias. Canal de vídeo, aqui é o nosso canal, né, do Notícias Agrícolas, que vocês acompanham sempre. Então vote na gente. Periódico, site, portal. Também estamos na categoria programa de TV. Afinal de contas, agora somos uma TV. Os nossos programas que estão participando, né, o Bom Dia Agronegócio, Pecuária e Mercado, Fechamento de Mercado. Também estamos ali na parte de áudio com os podcasts, Podcast NA e Conversa de Cerca. Dentre os jornalistas está o Alexander, a Andressa, a Carla, o Guilherme, nosso mestre João Batista, a Letícia Guimarães e eu, né? Então, agradecemos os votos de vocês. Se quiserem votar em mim, agradeço demais, de coração. Mas é um time de peso aí, né? Muitos colegas participando. Ficaremos muito felizes com o apoio de vocês. Bom, vamos lá para o que importa, né? Vamos falar desse clima para esse começo de maio. Para isso, estamos aqui com a Maria Clara Sasaki, lá da Tempo OK. Maria Clara, seja bem-vinda aqui ao Notícias Agrícolas. Olá, muito bom dia, Erickson. Bom dia também a todos que nos acompanham. Um prazer estar aqui novamente, a gente atualizando aí as informações para o pessoal, né, que muitas vezes aí já saiu de emenda para o feriado, mas tenho certeza que tem muita gente ainda acompanhando agora ao vivo aqui o Notícias Agrícolas, né, Erickson? Exatamente, principalmente quem estava esperando chuva chegar. Em alguns pontos a chuva chegou e quando a chuva chega no agro é lenha, é a hora de ir para o campo trabalhar. Bom, maio, vamos falar sobre maio num geral. Como maio deve se desenhar, Maria Clara? Olha, no geral, aí considerando até pelo menos o final do mês, a tendência é que boa parte das áreas produtoras, aí, principalmente o Sudeste, Centro-Oeste e até algumas regiões ali do sul do sul do Brasil,
devemos ter uma condição de chuvas abaixo do que é esperado aí para o mês de maio, né? Então, abaixo da média climatológica para o mês. E isso se estende também para algumas regiões do Nordeste, principalmente áreas ali produtoras de cana, da faixa leste do Nordeste, interior também da região. Devemos ter esse comportamento de chuvas que, no geral, devem ficar abaixo do que é normal para essa época do ano. Chuvas acima da média, somente o Rio Grande do Sul é que deve ter uma condição para chuvas acima da média durante este mês de maio. E Santa Catarina, pegando ali também o oeste do estado de Mato Grosso, as chuvas não chegam a superar a média climatológica, mas também não ficam muito abaixo. Então, entre a média e levemente abaixo da média para Santa Catarina e o oeste do estado de Mato Grosso. Erickson. Muito bom. Agora a gente vai ver pontualmente algumas principais regiões, pessoal, e eu já convido quem está aqui com a gente a comentar no chat, aproveita, né, para perguntar sobre a sua cidade, a sua região, o seu estado. Quando a gente faz aqui a previsão do tempo, é muito importante contar com o apoio de vocês para a gente trazer informações assertivas e ajudar vocês aí no trabalho de vocês aí na lavoura. Vamos começar por Rio Grande do Sul, mais pontualmente, como que deve ser o clima para os próximos dias no Rio Grande do Sul. A gente sabe que as chuvas tendem a chegar lá nos próximos dias, mas de forma geral, Rio Grande do Sul, como que fica para os próximos dias? Olha, o que vale destacar, Erickson, para o Rio Grande do Sul, é essa chuva que deve acontecer já a partir de meados da semana que vem. Então, é uma chuva que pode vir com elevados volumes acumulados pontualmente, mas tem alto risco para tempestades. Então, é uma chuva que pode vir com granizo, com trovoadas, com ventos de moderada intensidade, principalmente aí a partir de terça, quarta-feira da semana que vem, já tem esse alerta. Por enquanto, antes, né, durante este final de semana, a tendência é de chuvas bem pontuais, se acontecerem. A predomínio é de tempo mais firme na maior parte aí do Rio Grande do Sul, e essa chuva voltando a ganhar força a partir da semana que vem, com volumes elevados, mas com esse alerta aí para tempestades pontuais, não descartando aí efeitos de granizo, de trovoadas e de ventos de moderada a forte intensidade. Erickson. Bom, falando em Rio Grande do Sul, a gente tem que falar também sobre as temperaturas. A gente vê que o Rio Grande do Sul, quando a frente fria passa por lá, cai mesmo, né? A gente viu algumas cidades chegando a 0 graus, né? Como ficam as temperaturas para Rio Grande do Sul? De repente a gente pode estender até para Santa Catarina, que Santa Catarina também sente essa frente fria pegando pesado e até em condições ali de geadas. Como que ficam essas temperaturas para Rio Grande do Sul e a gente estende ali para Santa Catarina? Olha, é normal, né, para essa época do ano, as primeiras geadas começarem a surgir aí entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Isso não deve ser diferente ao longo do mês de maio, até porque nós teremos frentes frias avançando aí pela região sul do país, tanto que a chuva no Rio Grande do Sul deve ficar acima do normal para essa época do ano. Então, isso significa que teremos frentes frias avançando e potencial para temperaturas mais baixas e eventual geada aí nestes dois estados. Mas a onda de frio mais intensa do mês de maio, ela deve acontecer lá para o final do mês. Então, entre maio e junho. Antes disso, as ondas de frio não têm tanto potencial para derrubar as temperaturas de uma maneira muito intensa, muito significativa, mas a gente tem essa expectativa aí de uma onda de frio um pouco mais forte, atingindo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina na virada do mês, entre maio e junho. Vale destacar, Erickson, que essas geadas que acontecem agora, durante o mês de maio, são geadas de fraca intensidade e de curta duração. Apenas os pontos mais altos, né, regiões serrana, áreas que até são áreas produtoras, né, principalmente frutíferas, na região serrana do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, essas geadas elas são um pouco mais intensas, apesar de termos aí temperaturas negativas, mas são pontos muito altos e que já estão acostumados com essa condição aí de geadas nessa época do ano. É até anormal quando elas não acontecem. E nas demais regiões, se acontecer alguma coisa nos próximos dias, é algo de fraca intensidade e de curta duração. Mesmo assim, vale o alerta, o mês de maio é um mês de transição, né? A gente saiu do verão, estamos caminhando para o inverno, então essa época de transição, ela traz essa grande variação de condições do tempo, tanto de temperatura como de chuva. Vale o alerta porque tem possibilidade para geada
mas a geada mais intensa, o frio mais intenso, ele deve vir lá para a virada do mês, maio e junho, Erickson. Vamos para o Paraná. O Paraná me preocupa um pouco porque a gente vê que depois aquele último corredor de umidade que foi subindo, né? Pegou o sul, veio para o sudeste, tá arrumando ali para o nordeste e depois que passou, né? Não vemos mais nebulosidade, não vemos muitas condições aí de precipitações significativas, pelo menos por enquanto. E o Paraná, aí a gente já começa a falar especificamente do milho safrinha, tá, pessoal? Paraná para os próximos dias. Olha, pouca chuva, viu, Erickson? A chuva, ela até avança aí pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, como eu mencionei, mas ela não consegue subir para o Paraná e alcançar aí áreas produtoras do milho safrinha. A gente tem uma condição para instabilidade, não vai ser seco totalmente durante o mês de maio, tem uma chuva ou outra, mas, no geral, a tendência é de acumulados abaixo da média climatológica. E esses períodos de tempo mais seco acabam favorecendo temperaturas mais elevadas. E é isso, principalmente a máxima, né, a temperatura da tarde. E é isso que devemos ver ao longo dos próximos dias. A chuva não avança, não consegue alcançar o estado do Paraná, e aí a gente tem esse volume de chuva ficando abaixo da média climatológica, abaixo do que é normal aí para essa época do ano, Erickson. Já vamos contar aqui com o pessoal que está no chat perguntando, né? Porque a gente já ia para o Centro-Oeste, tá, pessoal? E a gente já aproveita os comentários de vocês, né? O Kid Camaleão, ele é lá de Cláudia, em Mato Grosso. Então, vamos para Mato Grosso, né? Como que ficam as condições para os próximos períodos em Mato Grosso. E aí, se a gente puder ter alguma condição ali para essa região de Cláudia, tudo bem. Cláudia, qual que é a localização exata? Não me Deixa eu recordo ver agora a aqui. posição geográfica aqui de Cláudia, mas no geral, olha, o estado de Mato Grosso, ele deve ficar com chuvas abaixo do que é normal para essa época do ano, na maior parte aí do mês, né? E também na maior parte da região. Apenas áreas do oeste, né, que pega ali áreas de fronteira, são regiões que aí sim a chuva vem um pouquinho melhor e pode chegar perto do que é normal para essa época do ano, então ficando entre a média e abaixo da média. Mas o que vale destacar para o estado de Mato Grosso é a regularidade dessas chuvas. Não são chuvas generalizadas, é aquela chuva que atinge uma cidade, a outra não, chuvas mais pontuais e um predomínio de tempo mais firme, com pouca nebulosidade aí durante o mês de maio, na maior parte aí do mês de maio, isso já valendo a partir dos próximos dias. Temos alguma nebulosidade agora, mas ela está concentrada no norte do estado de Mato Grosso, né, devido à frente fria que está lá na Bahia e acaba favorecendo aí esse corredor de umidade. Mas com relação ao volume de chuva, não tem condições para volumes tão expressivos, tão elevados agora nos próximos dias. Ó, a Cláudia fica perto ali de Sinop. Aí tem uma região que deve ter, no geral, chuvas entre a média e abaixo da média, e aí a gente até tem essa variação de nebulosidade, chuvas isoladas, mas no geral, assim, considerando, né, o mês de maio como um todo, o volume não supera a média climatológica. Tem essa variação agora nos primeiros dias e depois a chuva começa a falhar, viu, Erickson? O Centro-Oeste, pouco a pouco, né, pessoal? A gente sabe que conforme vai avançando o outono, chegando o inverno, as chuvas vão ter essa tendência de diminuir. E aí a gente vai aqui para o Cícero Batista, que deve ser uma condição mais ou menos parecida, porque ele é lá do norte de Goiás, né? E ele comenta aqui, né? Teve boas chuvas, né? Lá para a região dele, Minasul, né? Em Minasul, Goiás. Ele comenta que ali no norte de Goiás, na região dele, teve chuvas boas. E ele pergunta, né, para aquela região, que vai até a divisa do Tocantins, inclusive, ele comenta aqui, como que deve ficar essa região de Goiás e o Goiás como um todo. A gente ainda tem, né, essa nebulosidade, como eu falei, agora persistindo na primeira quinzena do mês. Então, ainda temos condições para algumas chuvas, cada vez mais isoladas, né, como você bem disse, Erickson. Essas chuvas, conforme a gente vai caminhando aí até a chegada do inverno, a tendência é que esse volume de chuva
vá ficando cada vez menor. Mas, por enquanto, ainda tem alguma nebulosidade, alguma instabilidade. E essa região do norte do estado de Goiás é a região que deve receber chuva agora nos próximos dias. Já a metade sul do estado segue com uma condição de tempo mais firme, predomínio aí de sol, temperaturas até mais elevadas, né, que a região norte, justamente devido ao tempo mais aberto, e temos essa condição até pelo menos o final do mês. Se chover de agora em diante para o sul do estado de Goiás, é algo mais pontual. Em Goiás, como um todo, tirando essa faixa norte, que ainda pode ter chuva agora nos próximos dias, no geral, a tendência é de chuvas bastante irregulares aí para o estado de Goiás. Bom, já que o amigo aqui citou o Tocantins, a gente pode comentar, porque o Tocantins ele tem uma condição diferenciada de outros estados ali do norte do país, né? A gente vê que o Pará tem bastante chuva, Amazonas, mas o Tocantins ele acaba ficando um pouquinho mais falhado. O que a gente tem dessas condições para o Tocantins? Olha, exatamente. A chuva agora na região norte, ela se concentra principalmente ali no Amazonas, Roraima, Amapá, até mesmo no norte do Pará, e não consegue mais ser uma chuva volumosa, né, organizar nuvens mais carregadas para o estado do Tocantins. A gente tem o volume de chuva no Tocantins entre a média e abaixo da média para o decorrer aí dos próximos dias, durante o mês de maio. Então, o mês de maio para o estado do Tocantins será marcado por chuvas abaixo da média, abaixo do que é normal para essa época do ano. Mas também é aquilo que você falou, né, Erickson? A chuva ela já vai se tornando cada vez mais isolada ali para o estado do Tocantins. É diferente do restante da região norte do país. Já tem um comportamento ali parecido com o interior do Nordeste, parecido ali com a região do Mato Piba, né? É a região do Mato Piba, então já é um comportamento mais parecido com o interior do Nordeste do que com os outros estados da região norte do Brasil, Erickson. Muito que bem. Agora vamos lá para um outro ponto de atenção, vamos para o Nordeste. Bahia, a gente vê as chuvas na Bahia pegando forte, ainda temos condições de alerta para o pessoal da Bahia, tá? Só que a gente vê essa chuva subindo um pouco mais, né? Pegando um pouquinho de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, enfim, temos condições ali dessas chuvas darem uma espalhada para essas regiões do Nordeste. Mas vamos focar primeiro na Bahia, né? Quais que são as condições para a Bahia? Vou até aproveitar o comentário aqui do nosso amigo Rodrigo Carvalho, que ele é lá do sudoeste baiano, lá de Brumado. Para a Bahia, quais que são as condições? Olha, Bahia, agora nós temos, né, uma frente fria, no oceano até, mas que ajuda a organizar ali muitas nuvens, já choveu bastante, ainda tem potencial para chuvas nos próximos dias, até pelo menos o início da semana que vem. Temos muitas nuvens carregadas pegando a metade sul do estado. Então, áreas produtoras de cacau ali no sul do estado da Bahia tem potencial para uma chuva um pouco mais significativa, deixando o solo um pouco até encharcado, né? Inclusive até com eventual condições para transtornos devido ao solo mais encharcado. Essa nebulosidade é bastante persistente, a gente já tem chuvas alcançando ali a região do recôncavo baiano, mas é uma chuva que está com volumes mais elevados, concentrados nessa faixa leste aí do estado da Bahia. Para o interior, áreas ali do centro-oeste do estado, vamos dizer assim, já são regiões que têm alguma nebulosidade, que até têm condições para pancadas de chuva, mas essa chuva não é generalizada. É uma chuva pontual, é aquela chuva que eu falei que atinge uma cidade, a outra não, uma fazenda e a outra não. Às vezes chove na fazenda do vizinho e na sua acaba não tendo uma grande quantidade de água. E esse é o cenário aí do interior da Bahia como um todo, principalmente no centro-oeste. É uma chuva que não traz um volume significativo para aumentar os índices de umidade do solo. O solo deve continuar com uma condição aí mais seca para áreas do interior da Bahia e, aos poucos, essa nebulosidade vai diminuindo no decorrer do mês de maio e até o final do mês a tendência é de chuvas abaixo da média para o estado da Bahia. Então, mesmo que a gente tenha essa chuva agora, no início de maio, não é o cenário que vai predominar ao longo de todo o mês. Essa chuva deve perder intensidade aí já a partir da próxima semana.
Muito bem, próxima participação aqui é do Evandro. O Evandro sempre me manda mensagem lá no Instagram. Nem sempre eu respondo, desculpa, viu, Evandro? A gente está na correria, mas eu leio, hein? Eu leio, presta atenção sempre nas mensagens que você me manda. Ele diz aqui, ó, sobre as temperaturas, ele é lá de Bom Jesus da Lapa, né? Ele lá do Vale do São Francisco, na Bahia. E a preocupação dele é com relação às temperaturas ali para a região. Ele até comenta aqui, ó, últimos dias foi bom de chuva. Em Canápolis teve até um óbito por causa de raio, cara. Chuva acontece, né? Os raios ali. Aí ele fala ali, ó, Bom Jesus da Lapa, 13 milímetros, Ibotirama, 2,8 milímetros, São Desidério, 25, ou seja, né, a chuva variando ali para a região. Mas vamos comentar, você já falou um pouco das precipitações, mas de repente traz essas condições das temperaturas lá para essa região. Olha, para esse começo de mês, como ainda tem bastante umidade, bastante nebulosidade, a temperatura pode não variar tanto. Então, a gente não devemos ter aí nesse começo de mês grandes ápices de temperatura, porque a atmosfera tem mais umidade, tem mais nebulosidade, e isso acaba segurando um pouco a temperatura máxima, né, a temperatura da tarde. Quando a umidade começa a diminuir, e isso já deve acontecer a partir da próxima semana, segundo decêndio aí do mês de maio, a gente já começa a ver a temperatura subindo novamente, ficando aí acima dos 35 graus, e essa condição deve persistir aí na maior parte do mês de maio. Quando a gente observa uma condição de chuvas que são abaixo da média climatológica para essa época do ano, naturalmente a gente já tem uma condição, isso falando de Bahia, né, metade norte do Brasil, naturalmente a gente já tem uma condição de temperaturas acima do normal. Porque quando a gente tem umidade na atmosfera, nuvens carregadas, a gente, os raios solares, os raios de sol não conseguem chegar na superfície. E isso acaba controlando a temperatura, né? A gente tem uma temperatura amena, vamos dizer assim. Quando essa umidade começa a ficar mais baixa e a gente observa os índices de umidade relativa do ar cada vez menores, a temperatura começa a disparar, porque aí a radiação solar chega com mais facilidade na superfície e isso acaba deixando as temperaturas mais elevadas. Então, depende muito da condição. Se a gente tem chuva na região, se tem alguma instabilidade, a temperatura fica mais controlada. Se não tem essa nebulosidade, a temperatura acaba subindo bastante. Então, para o mês de maio, como a tendência é de chuvas abaixo do normal para a Bahia como um todo, devemos esperar aí temperaturas acima da média climatológica, acima do normal. Bom, vamos pegar os outros 3 estados que chamam a atenção aqui do Nordeste nesse momento: Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Olha, a gente tem, para os próximos dias, as instabilidades até conseguindo avançar para a região. A chuva que estava na Bahia avança um pouco mais e pode atingir Sergipe, Alagoas, o leste do estado de Pernambuco, mas esse não será o cenário para o mês de maio como um todo. A tendência para essas regiões é de chuvas abaixo da climatologia, abaixo do normal. Agora, a partir de agora, o que é normal para essa época do ano? A gente começar a observar as ondas de leste chegando, que são ventos úmidos do mar que trazem mais nebulosidade para essas regiões, mas para um primeiro momento, agora para o mês de maio, a chuva deve se concentrar principalmente neste início de mês e depois vai perdendo intensidade conforme essa frente fria que está no oceano vai se desconfigurando, vai perdendo força, a chuva também deve perder intensidade aí nessas áreas da costa leste do Nordeste. No geral, mês de maio marcado por chuvas abaixo da média climatológica na região. Bom, só para a gente finalizar, temos a região Sudeste para entender. Vamos ali primeiro para Minas Gerais. Minas Gerais também não demonstra ali muita nebulosidade, muito pontualmente. Temos uma preocupação para o café. Café que chegou a bater $4 ali no mercado internacional, em Nova York. Ou seja, todo mundo de olho nesse clima, principalmente em Minas Gerais, para esse café arábica. Como que deve ficar Minas Gerais para os próximos dias? Olha, nem me fale no preço do café, viu, Erickson? Eu que gosto de um cafezinho à tarde, um cafezinho comecinho do dia.
eu tenho sentido bastante essa variação do preço do café, porque é algo que eu consumo com muita frequência, né? Nós tivemos uma condição muito ruim para o café, né? Nós tivemos temperaturas muito elevadas, principalmente aí no ano passado, máximas, né, muito altas, tivemos queimadas no interior de São Paulo. Então, vários fatores meteorológicos acabaram prejudicando, né, o café, e isso fez com que o preço acabasse subindo bastante. Para o mês de maio, a tendência é realmente aí de chuvas abaixo da média climatológica, mas o que vale destacar é que não temos ondas de frio para provocar geadas, ondas de frio com potencial para provocar geadas que atinjam regiões produtoras de Minas Gerais. Até tem aquela geada de relva, né, principalmente ali região de Maria da Fé, que é uma região que é mais alta, né, no sul de Minas Gerais. Pode ter aquela geada de relva quando uma ou outra frente fria avançar, mas com relação às geadas com potencial para perigo aí para áreas de café do sul de Minas, não temos esse cenário aí para o mês de maio. As temperaturas, inclusive as máximas, devem ficar acima da média para o mês de maio, e a chuva, né, a gente vê aí já valores muito baixos de chuva para o mês de maio, não devem atingir a média climatológica, mas é normal para essa época do ano uma condição de tempo mais seco, Edson. E São Paulo, como devemos ficar em São Paulo? Um cenário muito parecido, viu, Erickson? A gente tem predomínio de tempo firme para o estado de São Paulo, inclusive já observamos uma condição de tempo mais seco, umidade diminuindo no interior do estado de São Paulo, e essas ondas de frio que devem passar aí, eventualmente, durante o mês, não tem potencial para provocar geadas a ponto de causar algum dano em áreas produtoras, aí pensando no interior do estado, até mesmo na região sul. As regiões da Serra da Mantiqueira são regiões que têm um potencial maior para a ocorrência de geadas, mas essa geada turística que a gente fala, né, atinge mais os pontos altos ali da Serra da Mantiqueira, não é uma situação preocupante aí com relação às temperaturas. E chuvas abaixo da média também aí no geral para o estado de São Paulo, Edson. Muito que bem. Maria Clara, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vinda aqui ao Notícias Agrícolas. Eu que agradeço, um ótimo aí finalzinho de emenda de feriado. Para quem estiver emendando o feriado, aproveitem bastante os próximos dias e estaremos aqui para qualquer dúvida. Obrigado. Bom, pessoal, agradecer também a participação de todo mundo que estava aqui no chat com a gente, né? Aproveitando essa sexta-feira, meio preguiçosa, né? Mas vamos aí, vamos aí. Vamos trazer aqui os alertas do INMET. A gente tem um alerta amarelo ali, pegando boa parte do norte do país, né? Um pouquinho ali de Mato Grosso. Esse alerta é para chuvas intensas, tá? Só que quando é alerta amarelo desse jeito, ó, é chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Ventos intensos, né? Baixo risco de corte de energia, queda de galho de árvore, alagamento, mas fica esse alerta, né? Principalmente ali para ocidental do Tocantins, sudeste paraense, baixo Amazonas, norte mato-grossense, sudoeste paraense, norte de Roraima, nordeste mato-grossense, leste rondoniense, centro amazonense, norte do Amapá, sudoeste amazonense, oriental do Tocantins, sul amazonense, vale do Acre, norte amazonense, Madeira Guaporé, sul de Roraima, Marajó, Vale do Juruá, sul do Amapá e noroeste goiano, tá? Temos um próximo alerta aqui, também um alerta amarelo, pegando ali o norte da Bahia, pega um pouco de Sergipe, né? Para chuvas intensas também, mesma condição do alerta anterior. Principais áreas ali, ó, Nordeste baiano, Centro-Norte baiano, Metropolitana de Salvador, Agreste sergipano, Leste sergipano, Sertão sergipano. Próximo alerta que temos aqui, esse é um alerta vermelho, hein, pessoal? Alerta vermelho é nível máximo ali de alerta, tá? Então, esse alerta é para acumulado de chuva,
tá? Chuva superior a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia. Grande risco de alagamentos, transbordamento de rio, grandes deslizamentos de encosta, principalmente nas áreas de risco, tá? Quais que são as cidades? Eu vou até ampliar um pouco as cidades aqui para passar para vocês. Camaçari, tá? Coração de Maria, Feira de Santana, tá? Madre de Deus, Mata de São João, Salvador, Santa Amaro, São Sebastião do Passé, Simões Filho, Teodoro Sampaio, Terra Nova, enfim, são algumas das cidades que entram nesse alerta vermelho, tá? Não é normal a gente ver alerta vermelho aqui do INMET, então quando ele aparece realmente busquem aí mais informações do INMET, do CEMADEM, da Defesa Civil, se preparem, né? Essa metropolitana de Salvador e centro-norte baiano, vamos ter bastante atenção, tá? Para essas chuvas, para as encostas, para as inundações. Temos mais um alerta que pega uma região próxima ali, né? Esse é o alerta laranja. Ou seja, pessoal, temos 3 alertas para mesmas regiões, né? Regiões muito próximas. Amarelo, laranja, vermelho. Muito cuidado, pessoal, muito cuidado mesmo, tá? O alerta laranja para chuvas intensas, né? Chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia. Ventos intensos, né? Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Áreas afetadas: Centro-Sul Baiano, Sul Baiano, Metropolitana de Salvador, Centro-Norte Baiano. Isso me fez lembrar, vamos ter um acompanhamento ali para o mercado do cacau hoje à tarde, tá, pessoal? A gente olha bastante para essa área do cacau por vários motivos, né? Essa área da Bahia é a principal área produtora de cacau, né, do estado e uma das maiores áreas de cacau, né, de produção de cacau do país. Concorre ali muitas vezes com o Pará, né, ali na região de Medicilândia, que, enfim, são 2 grandes áreas produtoras. Então a gente olha ali para essa região e acaba lembrando, né, dessa situação. Então, você que é produtor de cacau, se você conhece algum produtor de cacau, pede para acompanhar a gente aqui no Notícias Agrícolas ao longo do dia de hoje, que traremos aí informações sobre o mercado de cacau. Chuvas para essa cultura são bem-vindas, né? Mas para as pessoas, né, para quem mora ali na região, essas 3 alertas realmente é preocupante, tá? Vamos lá para o CEMADEM, ver o que o CEMADEM traz aqui para a gente. A CEMADEM tem um alerta para o Amazonas, considera moderada a possibilidade de ocorrências ali em Manaus, né? Cheia no Rio Negro, Solimões, enfim, tem esse alerta, né? O INMET também teve um alerta para essa mesma região, então vamos ficar atento, tá? Também ali, ó, no Nordeste, Bahia, aqui, ó, o CEMADEM também está com 2 alertas, tá, pessoal? Um alerta amarelo e um alerta laranja. Considera alta a possibilidade de ocorrências em Salvador, devido à previsão de acumulados significativos com pancadas fortes. Não se descarta a ocorrência de alagamentos urbanos, em áreas de drenagem deficiente, enxurradas e inundações de córregos, lagos, lagoas, enfim. Considera moderada a possibilidade ali em Ilhéus, Itabuna e Santo Antônio de Jesus, devido à previsão de chuva, né, com possibilidade de pancadas isoladas de intensidade moderada a forte. Não se descarta a possibilidade de ocorrências de alagamentos urbanos em áreas com drenagem deficiente e pequenas inundações de córregos, né, ali principalmente nas áreas mais urbanizadas.
Para vocês terem mais informações, né, é só acessar ali o INMET, o CEMADEM. Procura a Defesa Civil de suas cidades, né, de seus estados, de suas regiões. Vamos se preparar aí, pessoal da Bahia, que realmente esse tanto de alerta nos preocupa. Lembrando, pessoal, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, assim você ajuda o canal a crescer, recebe as notificações sempre que um vídeo novo vai ao ar. Aqui o TV Notícias Agrícolas começa às 8 horas da manhã com o Bom Dia Agronegócio, com as primeiras notícias do dia, repercutindo as notícias do dia anterior. Logo na sequência temos o Realidades da Safra. Realidades da Safra é aquele momento de conversar com os produtores rurais, com os especialistas, com quem está ali no dia a dia da safra, né? Uma coisa é a gente trazer as perspectivas gerais de como a safra vai ser. Outra questão é você ir, né, pontualmente olhando, né, como que está acontecendo a safra em cada região. Por isso, logo na sequência tem a previsão do tempo, porque a gente complementa essas informações do Realidades da Safra e a gente traz as informações climáticas ali para os próximos dias, exatamente para os produtores rurais terem ali um planejamento mais apurado, um planejamento mais assertivo. Na sequência temos, né, a Pecuária e Mercado, um dos programas que está concorrendo ali aos mais admirados, e é o momento de trazer informações sobre o mercado do boi. Na sequência temos também uma programação extensa com podcasts, alguns concorrendo ali, os mais admirados. Temos uma programação também de acompanhar os principais eventos. A gente teve lá na AgriShow. Essas entrevistas especiais da AgriShow estão acontecendo aqui ao longo da nossa programação. Enfim, vamos falar de outros mercados, lembrando que vamos falar sobre cacau. Por isso é muito importante você estar aqui com a gente ao longo de todo o dia, para não perder nenhuma dessas informações. Por isso, vale sempre lembrar, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, assim você ajuda o canal a crescer, recebe essas notificações e fica aqui com a gente o dia todo. Muito bem, amigos, eu vou ficando por aqui, até a próxima. Um abraço. O sol sempre foi seu parceiro de jornada. Agora, ele também pode ser o motor da sua economia. Na RT Energy, somos especialistas em energia solar para o agronegócio. Do pequeno ao grande produtor, temos soluções que reduzem custos e geram lucro. Com financiamento facilitado e retorno rápido, sua usina solar se paga. E o melhor, além de economizar, você pode vender o excedente de energia e gerar renda extra. Tudo isso com selos como Produtor de Energia Renovável, Selo Verde Rural Sustentável e até créditos de carbono, valorizando ainda mais sua produção. Energia limpa, economia real e reconhecimento no mercado. Fale com a gente e transforme o seu campo numa referência em sustentabilidade. RT Energy. Energia que move o campo.